18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual Infantil e Adolescente. A data foi escolhida porque em 1973 um crime bárbaro chocou o país, que ficou conhecido como caso Araceli, uma menina de apenas 8 anos de idade que foi estuprada e abusada sexualmente por jovens de classe média alta. Embora o crime seja de natureza hedionda, até hoje não foi punido. E para conversar sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o professor e psicólogo do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, professor Antônio Carlos. Professor, no ano passado, o DISC Secretaria Especial de Direitos Humanos registrou mais de 17 mil denúncias de abuso e estupro de exploração e assédio contra crianças e adolescentes. Qual é a diferença entre abuso, exploração e assédio infanto-juvenil? Esses termos costumam ser utilizados como se fossem sinônimos, mas na realidade não. Quando a gente fala em abuso, é quando alguém utiliza essa criança ou adolescente para obter o seu prazer sexual. Quando a gente fala em exploração sexual, é claro que há alguém que quer obter prazer sexual a partir do uso do corpo da criança ou adolescente, mas há um intermediário que com isso aufere ganhos financeiros ou de qualquer outra ordem. Por isso que chama exploração comercial de criança e adolescente, né? E no caso do assédio, o assédio é pouco utilizado para crianças e adolescentes, porque o assédio ele pressupõe que haja uma hierarquia entre duas pessoas e essa relação de poder, né, por exemplo, uma chefe ou um chefe em relação ao seu subordinado, ele dá condições de conseguir favores sexuais ou tentar conseguir favores sexuais a partir dessa relação hierárquica sem o desejo do outro. No ano passado, o DISC 100 registrou redução de cerca de 40% nas denúncias em relação a 2012. A partir disso, seria possível falar em redução dos casos? A que se deve isso? Bom, a gente não tem uma série histórica totalmente confiável para dizer se houve uma redução ou um aumento. Quando houve um aumento de notificação, a gente sabe que havia uma campanha insistente do governo federal, a partir da Secretaria Especial de Direitos Humanos, com divulgação do Disque 100, incentivando a notificação. O que houve foi um desinvestimento nessa divulgação. Na realidade, a gente sabe que é um tipo de abuso que, como acontece dentro da família, há uma subnotificação muito importante. Mas mesmo no caso do Disque 100, que é denúncia anônima, a gente tende a acreditar esse decréscimo ao decréscimo de investimento em propaganda. Entre 85% a 90% dos casos de abuso e exploração sexual são praticados por pessoas queridas, de confiança da família, né? Assim é natural que a criança desenvolva algum laço afetivo. Isso faz com que ela tenha mais dificuldade de identificar o abuso? Certamente. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o lar não é necessariamente um lugar perigoso, mas também não é esse lugar idílico em que as crianças não corram risco. Na realidade, a gente tem muita notificação de abuso, de violência doméstica em geral, né? Porque quem tem oportunidade e acesso às crianças e adolescentes para cometer abuso é quem a gente confia. Então é dentro de casa, na escola, no clube, na escolinha de futebol. Então a gente tem esse número expressivo de casos por causa disso. Não quer dizer que só haja pessoas, autores de abuso sexual dentro de casa. Agora, a questão do vínculo é um problema para a notificação, porque a criança, ou ela não identifica, porque na maioria dos casos não se trata de um estupro com violência física gritante, que deixe marcas, que exija levar a um hospital, por exemplo, e muitas vezes é cercado de uma questão lúdica, em que a criança pensa, é um segredo entre ela e o pai, ou entre ela e a mãe, o tio, e ela não identifica, quando a criança é pequena, aquilo como uma interação inadequada. E quando ela identifica, quando ela cresce um pouco, ela começa a ter vergonha porque ela acha que permitiu que aquilo durasse por um longo tempo. Agora, é uma relação que é muito complexa, porque as pessoas que abusam dentro de casa são pessoas que cuidam, pessoas que também são responsáveis pela sustentação econômica. Então a criança também vive uma ambivalência e às vezes ela também se indaga se realmente aquilo é uma violência, se não é, e ainda tem o temor de, em notificando, em tornando-se público, perder alguns direitos, inclusive de convivência com a família. Falando sobre a família, como ela pode identificar que essa criança está sofrendo algum tipo de abuso? A família.
uma criança apresentar um conhecimento muito específico sobre atos sexuais que não correspondem à faixa etária, o momento de desenvolvimento dela, ou apresentar DSTs, por exemplo, né? Mas geralmente não são esses os sintomas que aparecem. Aparecem estresse, regressão no comportamento, dificuldade de lidar com adultos, queda do desempenho escolar. Então, o que a gente sempre diz que é necessário e que é preventivo é que os adultos que estão com uma criança ou um adolescente mostrem real interesse por todas as suas falas. Quando traz aquela garatuja da escola, que você esteja atento. Quando traz uma determinada experiência que parece relevante, que você esteja genuinamente atento. Isso aumenta a possibilidade, embora não garanta, de que as crianças possam, para esse adulto, falar também de experiências que não sejam agradáveis. Mas as crianças têm muito medo de falar sobre atitudes e comportamentos tomados por adultos, porque socialmente a criança cai em descrédito. Então é bastante complexo. A única maneira de prevenir é dar informações e estar atento de verdade para todas as coisas da vida da criança. O senhor falou sobre dar informação e estar atento, né, tudo isso que está acontecendo, mas então, o senhor não acha que hoje ainda há esse tabu em conversar com as crianças sobre sexo, tanto para a família quanto para a escola? Quando deveria ser ideal falar sobre o tema? Olha só, eu costumo dar um exemplo meio jocoso, que é o seguinte: quando uma criança de 1 ano e meio ou 2 pergunta para a mãe como é que eu nasci, a gente não mostra o vídeo da cesariana para a criança pensar que já chegou ao mundo tentando matar a mãe com aquela quantidade de sangue. Mas a gente também não precisa dizer que foi a cegonha que trouxe. Informações à medida que a criança mostre curiosidade, que a gente possa dar em pílulas homeopáticas, em doses homeopáticas, e ver que a criança vai pensar sobre aquilo, trazer uma nova dúvida. E a gente tem uma questão muito grave, que a gente acha que a gente deve educar a criança sobre tudo, mas não deve falar sobre o próprio corpo, sobre o prazer de ser tocado, o desprazer de ser tocado, não só sexualmente, porque uma criança pequena, ela tem sexualidade, mas não como um adulto. Ela gosta de receber carinho, ela gosta de causar interesse nos outros, ter atenção. Então dizer isso, que ela pode, por exemplo, negar um beijo ao pai ou à mãe se ela não quiser, que ela tem direito a isso, vai fortalecendo uma criança a entender que o corpo é dela, que ela tem limites e que ela pode dizer para os outros: respeite esse limite, né? Agora, viver é arriscado para todos, né? Então não tem uma fórmula para a gente proteger as crianças de forma inconteste de sofrer abusos. Mas se a gente estiver atento, e não é ter muito tempo, ter um tempo de qualidade para interagir com essas crianças, aumenta tremendamente a chance de ela falar sobre isso. E sobretudo não do que é ruim, mas de ela falar sobre as manifestações de afeto que ela tem. Que educar a criança sexualmente sobre o seu corpo é algo saudável. Não só saudável, é tão obrigação dos pais como ensinar hábitos de higiene, como ensinar a ler, escrever, etc. E como pode-se fazer para denunciar casos de abuso? Olha só, a legislação brasileira é muito clara, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer no seu artigo 5º que é necessário que as crianças sejam protegidas no sentido de ter todos os seus direitos garantidos. E o artigo 13 do Estatuto diz que os casos de suspeita ou confirmação de abuso, de violência em geral, eles serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção, que não é da Justiça, né, que é composto por cidadãos e cidadãs das comunidades, que têm alguma experiência com trabalho e intervenção com crianças, que é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos dessas crianças. É um órgão que vai olhar para isso na perspectiva da proteção integral dos direitos dessa criança e desse adolescente. E é claro que isso é muito mais fácil de fazer quando a gente está no exercício profissional. Às vezes, quando é o caso de um vizinho, por exemplo, um familiar, que você não pode se expor e nem tem condições, porque você não sabe muito bem se aquilo é um abuso ou não, existe o Disque 100, que é um mecanismo de denúncia anônima em que, uma vez recebido, essas denúncias serão encaminhadas para os conselhos tutelares das respectivas regiões, mas também para as delegacias, para o Ministério Público, porque na realidade a intervenção é feita num conjunto que a gente chama de sistema de garantia de direitos. Mas é muito importante que a gente lembre que a gente não deve criminalizar, patologizar
E por isso o Conselho Tutelar, não é à toa que a legislação diz isso, o Conselho Tutelar é o órgão por excelência para receber essas notificações e comunicações, não são denúncias, que tem um caráter persecutório, de investigação, que é uma dimensão importante. E o Conselho Tutelar, por sua vez, vai notificar o Ministério Público, vai acionar o Judiciário, vai acionar as polícias naquilo que for atribuição delas, mas com a calma para que não haja o que a gente chama de danos secundários. Quando a gente se precipita numa perspectiva salvacionista, muitas vezes a gente causa muito mais estragos que proteção a essas alegadas vítimas. Obrigado, professor. Foi um prazer.